dentre esse mundo violento do cangaço, porque a gente sabe desde que o cangaço surgiu na história do Nordeste brasileiro e automaticamente do Brasil, né? A gente sabe que o cangaço ela é recheada de violência, tanto por parte de quem persegue cangaceiro, como por parte do cangaceiro, e também dos coronéis, não é? João, me diga uma coisa, para você, qual foi o papel dos coronéis nesse mundo violento do cangaço? Me diga aí, né? Olha, tudo versava em torno do coronel, né? O coronel era o senhor absoluto do Nordeste, principalmente, né? Eu acho que com a entrada do cangaço, veio um pouco enfraquecer essa questão do coronel, do esmando mesmo, aquele voto de cabresto, de punir as pessoas, de você tomar terra das pessoas, né? Eu acho que essa questão do cangaço, nesse momento, se fez ver e se fez ser respeitado pelos coronéis, que eram, na verdade, os senhores daquele momento e que mandavam e desmandavam no Nordeste. A Guerra de Canudos não foi nada mais do que os coronéis cobrando uma ação da sociedade constituída, do Exército, para punir ali, porque achavam que estavam perdendo impostos, digamos assim. Então, é também uma vertente que é necessário ser estudada para você conhecer o que era o Nordeste na época do coronelismo ali, de serem os poderosos. Eu tenho cartas do coronel João Sá de Jeremoabo, que foi um dos grandes coiteiros de Lampião na Bahia, era um deputado constituinte naquela época, e cartas para ele indicando juízes da cidade, indicando delegados da cidade, indicando até médicos e professores, né? Então, assim, veja o poderio que tinha um coronel dentro da sua cidade, da sua jurisdição ali, de você poder nomear médico, deputado, juiz, uma infinidade de profissionais que ficava sempre atado aos desmandos dos coronéis. Muito bem. E a gente sabe que se o cangaço durou, foi com a ajuda desses coronéis, não é verdade, João? Se passou tanto tempo... Não é? Aqui na Bahia, os dois coronéis que deram... O primeiro coronel que deu segurança a Lampião é o coronel Petronilho de Alcântara Reis, de Glória, conhecido como Coronel Petro, que a princípio ali já fez amizade com ele. Lógico que depois houve uma traição do coronel, e por essa traição morreu o Ezequiel, o irmão do Lampião, ali em Paulo Afonso, na Baixa do Boi, e Lampião acreditou a morte do irmão, a delação do coronel, e depois perseguiu ele. Mas o coronel Petro e o coronel João Sá de Jeremoabo foram os dois grandes protetores de Lampião, ali ele passando em 1928 de Pernambuco para a Bahia. Muito bem. João, como a gente nota, você tem um conhecimento muito vasto do cangaço nessa região da Bahia. O que foi para a Bahia a chegada de Lampião? O que foi? Foi terror mesmo? Foi destruição? Me diga aí, o que é que você, como pesquisador, tem a dizer sobre isso aí? E o pior, rapaz, você me faz essa pergunta, mas todas as pessoas, os coiteiros que eu conheci na região, eram unânimes em afirmar assim, a gente preferia encontrar 30 cangaceiros do que um policial, porque a polícia foi mais violenta quando entrou na Bahia do que os próprios cangaceiros. Nós ainda temos pessoas que conheceram Lampião, lógico, já estão beirando ou passando dos 100 anos. Né? Tem um irmão da cangaceira Dadá, que fez 115 anos, o Manel Gaipó, que mora ali na tribo dos índios, um povoado próximo ao Brejo do Burgo, chamado Cerquinha, tem 115 anos de idade, e ele disse, não, o Lampião aqui não foi ruim, não, foi bom. Agora, a polícia, quando pegava aqui, maltratava, batia, metia cacete, matava. Então, assim, para você ver os extremos da coisa, né? Quem era de direito para dar segurança ao cidadão, que era a polícia, foi muito pior do que os cangaceiros aqui na Bahia. Então, isso são depoimentos que tem, e eu tenho centenas de horas filmadas e gravadas com esse pessoal dando depoimento, para que quem precisa um dia conhecer um pouco mais, pode solicitar esse material aí que eu passo. Inclusive, tem muito desse material sendo lançado por Aderbal Nogueira no canal dele. E por lá você já tem uma boa quantidade de depoimentos dessas pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar e disponibilizei aí para que o Brasil conheça. Não guardei para mim essas histórias, estão lá com Aderbal Nogueira, e estão para o Brasil aí sendo lançado
Lógico que vai ser durante o tempo, não vai ser todo de uma vez só. Ele está trabalhando, são fitas que já têm mais de 20 anos, outras já têm 30 anos, que eu filmei, ainda naquelas filmadoras grandes, as fitas grandes VHS. Então, há necessidade de uma limpeza antes, de dar uma melhorada, passar por uma linha de edição e melhorar. E a Derbal sabe fazer isso com uma maestria impressionante. Ele tem um estúdio lá, onde ele consegue salvar esse arquivo, e eu deixei tudo com ele para ele passando para vocês. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. A Derbal é um cidadão fora de série, né? Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, como eu tive de conhecer você, mas eu estou contando os dias aí para que ele venha aqui na Paraíba, para que a gente se encontre. Uma pessoa maravilhosa e de um trabalho muito, muito sério. Igual a você, né? E como também outros. Como eu já adotei você, botou a Derbal também entre esses 5, para mim, que fazem com que a história do cangaço permaneça firme e forte. João, a gente falou aí sobre o terror que as volantes faziam aí na Bahia, não é? Você poderia me apontar aquela volante perigosa, aquela volante que realmente perseguia sem dó e nem piedade, tanto a população civil como os cangaceiros? Você poderia me apontar aí? O pior de todos foi o Tenente Douradinho. Esse era muito perverso. Inclusive, na casa de Durvinha, quando ele chegou no povoado Arrastapé, estava só a mãe de Durvinha com 3 crianças de braço. Eu tive a oportunidade de conhecer as crianças, lógico que já velhas. 2 eram advogados no Rio de Janeiro, homens conceituados lá, diretores de presídios lá. Então, o Douradinho prendeu os 3, lógico, as 3 crianças com a mãe, os 4 dentro de casa, arrancou as varas que cercavam o curral, botou ao redor da casa e tocou fogo, para matar 4 pessoas inocentes, para dar conta de Lampião, e eles não sabiam onde Lampião andava, né? A filha do Vinha foi, mas eles não sabiam o paradeiro deles, eles estavam na Caatinga andando, e eles não sabiam, principalmente 3 crianças inocentes. Foi que um soldado chamado Silô Barbosa, um valente ali de Santa Brígida, um homem muito bravo, ele arrombou a porta, tirou o pessoal de dentro e disse para o comandante: se triscar nesse daqui, vai ter que se ver comigo. Só toma aqui pela força da arma. Então ele afrontou o próprio comandante, mas o comandante não deixou de fazer suas maldades, incendiou todas as casas do Arrastapé, tocou fogo na chinela do pessoal e botou eles para sair do Arrastapé para Jeremoabo, descalços, durante o sol quente, e as crianças tiveram insolação, queimadura nos corpos, e os retirantes queimaram a sola dos pés. Por isso, se tem ficado lá, com certeza ele teria matado todos. Você era um cara desalmado, esse Douradinho. Eu já ouvi falar dele, disse que não brincava em serviço mesmo, não, né? Dia de feira ele ficava nas estradas, nas veredas, assaltando as pessoas que iam fazer a feira. Então, quem era, né, como eu já disse aqui, de direito, para dar segurança à população, fazia uma barbaridade dessa, ficar nas estradas assaltando as pessoas que passavam para as feiras, né? Então, a questão da justiça para ser feita, quem era para dar exemplo não dava, né? Na realidade, nesse período aí tão terrível da história do Nordeste, né? Se equiparava aos cangaceiros que estavam ali à margem da lei, né? Então, assim, pessoas a serviço do Estado, fardados, mas trabalhando como bandidos, né, da sociedade, né? Ô, João, nos seus estudos, certo? Voltando àquela questão das suas pesquisas, é claro e evidente que você também pesquisou outro grande cangaceiro, que foi Antônio Silvino, né? Antônio Silvino, o primeiro rei dos cangaceiros, o terror do Nordeste, como diziam os jornais da época, né? Do final do século XIX e início do século XX. O que é que você tem para dizer de Antônio Silvino aí, que se relaciona a essa sua região aí, da Bahia? Olha, o Antônio Silvino, minha mãe faleceu com 86 anos de idade. 86. E já no finalzinho da vida, ela dizia que Antônio Silvino era primo legítimo do pai dela. E ela me informava que o pai dela havia sido cangaceiro, Pedro Batista, junto com outro irmão. Mas foi muito vago o que ela me contou. Então, eu tive recentemente com um tio meu,
que é filho desse cangaceiro, desse talvez suposto cangaceiro, morando lá em Triunfo, Pernambuco, na Serra de Triunfo. E eu tive lá, o nome dele é João também, fui lá conhecê-lo, e ele me contou o que o pai havia dito para ele. Ele e o irmão dele, esse meu avô e o irmão dele, primos legítimos de Antônio Silvino, da mesma família dos Batista, foram ser cangaceiro com Antônio Silvino. Então, quando é naquele combate que Antônio Silvino é baleado e preso, eles conseguem fugir, ficam ali próximo à Prata, magiando as fazendas que era da família da gente. Depois, eles, com medo de ser pegos ou de serem mortos, vão para Juazeiro do Norte, fala com o Padre Cício, explica a situação a Padre Cício. Padre Cício pergunta em que é que eles tinham como função, ele disse que mexia com couro, era um sapateiro, fazia cinto, chapéus. Padre Cício aluga uma casa para eles, compra todo o material, couro, brocha, e fica ali pagando um aluguel para eles, manda eles ir produzindo sandálias, e vão produzindo, enchendo o estoque. Quando chegavam os romeiros lá, Padre Cício mandava comprar as sandálias a eles. E aí eles conseguiam sobreviver por isso, depois já conseguiram pagar o aluguel e se mantiveram durante muitos anos lá. Depois vêm para Paraíba, depois ficam ali em Tapetim, próximo à divisa da Paraíba e Pernambuco, e refaz a família quando nasce essa minha mãe, dessa família dele. Depois minha avó materna acabou falecendo e ele casou com a mãe desse meu tio que mora lá em Triunfo. Então eu fui para lá para saber dessas histórias, ele me contou, e aí eu descobri que realmente eu tenho ainda esse parentesco de longe com Antônio Silvino, e que está bem registrado num livro meu chamado Terra de Brava Gente, que é a biografia, a principal história, a biografia da única cangaceira viva hoje, que é a Dulce, mora em Campinas, mas que tem esse tópico sobre o Antônio Silvino, onde eu tenho, e depois disso aí, eu ganhei de um amigo meu, que é juiz aí no Rio Grande do Norte, o punhal, que era de Antônio Silvino, que o filho dele deu a esse juiz, e ele me presenteou futuramente, vai para o Museu do Nordeste, lá em Paulo Afonso, uma peça onde vocês terão a oportunidade de conhecer. Mas antes de você mostrar, eu quero pegar nele, viu? Antes de você doar, e você me convidou para ir em Paulo Afonso, e eu já estou me organizando para ir, viu? O convite está em aberto, você vai lá na minha casa, vai conhecer essa peça, e depois vamos andar em alguns pontos históricos, para você conhecer um pouquinho mais do que foi Paulo Afonso nessa história do cangaço. Muito bem, você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre Antônio Silvino, né? E para mim, Antônio Silvino é um dos grandes cangaceiros da história do Nordeste brasileiro. Inclusive, né, influenciou muito a vida cangaceira de Lampião. Pelas pesquisas que a gente faz, tem muitas coisas aí semelhantes do cangaço de Antônio Silvino e de Lampião, né? E você agora fez um relato que, para mim, é muito importante, viu? Esse relato que você fez, dessa ligação, né? Ficarei muito feliz se essa minha história constar no seu livro. Eu tenho um grande amigo que escreveu um livro muito bom sobre Antônio Silvino, que é o Sérgio Dantas, aí do Rio Grande do Norte. O livro dele é bom, e acredito que o seu está na mesma linha, vai ficar um livro bom. Então, eu ficaria muito feliz e honrado em que essa minha história fizesse parte desse seu trabalho, porque é uma história verídica em que lá os pontos estão bem pontuados, como é que os fatos aconteceram. E pode contar com isso, viu, João, que vai estar assim no meu livro, tá certo? E você vai ser uma fonte que eu vou botar lá nas referências, tá certo? Que é muito importante para mim. Inclusive, é uma fotografia desse punhal dele, de Antônio Silvino. Muito bem. Agora eu quero tirar pegando nele, viu? Eu quero fazer a foto pegando nele. Porque para mim é uma emoção grande, viu? Amigo João, eu sei que já está um pouquinho tarde, né? A gente já tem mais de meia hora de entrevista, e eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu sei que você está no meio de uma pesquisa, né? E pesquisador trabalha final de semana virado no tempero, né? Eu sou testemunha disso. Daqui a pouco eu estou ganhando o mundo também, viu? É coisa boa. Eu estou ali, tanto com a entrevista, mas também um bodinho assando na brasa para comer com arroz de leite. Coisa boa! Já tem gente passando aqui chamando, e eu dizendo que vou já, mas eu não poderia deixar de atender o seu convite, porque eu sei que você está
sério, e sempre que tem pessoas sérias, pode contar com o meu apoio. E eu aqui estou sempre à disposição para vir em minha casa, ter aqui os pontos que marcam Paulo Afonso e contribuir com os trabalhos que estão surgindo com seriedade. Eu me predisponho a participar e a dar total apoio a vocês. Olha, eu quero lhe agradecer mais uma vez por você ter se prontificado a fazer essa entrevista aqui comigo, e quero lhe dizer que a minha admiração, se era grande, aumentou ainda mais. Você é um homem digno, um cara decente, e que precisa ser muito mais valorizado, né? Eu digo isso com todas as letras do nome valorização, tá certo? Você, Aderbal, José Francisco e tantos outros homens que fazem da história do cangaço essa história legal. Ela é brutal, mas ela é legal, né? E abre também os horizontes para quem está entrando, enveredando na pesquisa do cangaço, que não pode deixar de existir nunca, pois o cangaço faz parte da história do Nordeste, já é uma identidade nossa. Pode ter sido violenta, né? Principalmente o pessoal lá do Sul gosta muito de falar disso aí, que a gente faz muita apologia ao cangaço. Mas a gente não faz apologia. A gente está contando a nossa história. E a nossa história também foi violenta. Não é verdade, João? Me permita um minuto de observação. Se você se reportar, qualquer história fundamentada no mundo, em qualquer parte do mundo, é fundamentada em cima da violência. Não há uma história que não tenha sido criada em cima de um fator violento, não há uma. Então, por que a gente tem que negar a história do cangaço se a história do mundo foi fundamentada em cima de violência, né? Então, eu acho que a história, a gente não está fazendo aqui apologia a banditismo, mas está contando um fato histórico que aconteceu, não está tomando partido, é uma história nordestina e, por consequência, é a história do Brasil. E o Brasil não deve negar essa história do mais profundo setor nordestino, onde essa página unicamente aconteceu, que foi aqui no Nordeste. Então, tá bom. Então, um abraço, meu querido, um bom resto de domingo, e vá preparando o bote que você me prometeu, que eu estou chegando aí em Paulo Afonso, se Deus quiser. O bote já está amarrado. Ô, coisa boa. Obrigado, meu querido. Obrigado.